dia desses eu estava na livraria e pensando sobre essa questão da cidade, coisa que eu tenho pesquisado há algum tempo, como a gente pode viver o Evangelho na cidade buscando os desafios. E eu estava um pouco, querendo mudar o meu foco de leitura. Eu estava lendo muito texto de cristãos, de teólogos, de gente envolvida com a missão. E aí eu resolvi ir para uma outra área que eu não costumo ir na livraria, que é a área de arquitetura. E aí na seção de arquitetura eu encontrei um livro chamado A Cidade, escrito por um filósofo italiano chamado Massimo Cacciari. Eu achei muito interessante o livro. Ele começa a mostrar várias questões sobre a cidade, pensando a cidade, trabalhando a cidade de uma maneira muito interessante. Mas me chamou muita atenção a conclusão do livro. Eu já tinha sido desafiado por missionários, por teólogos, por pastores, para fazer e pensar a missão da igreja na cidade. Mas até então eu não tinha sido ainda desafiado por um filósofo, que eu não sei se é cristão ou não, chamando a minha atenção para a minha responsabilidade como Igreja de Cristo Jesus na cidade. Eu queria começar com exatamente essa citação, que é a conclusão do livro desse filósofo italiano. Veja o que ele diz. Que a igreja veja a cidade como um espaço de missão parece indubitável. Porém, como os cristãos podem fazer da cidade um espaço de missão? O problema para os cristãos fazerem da cidade um lugar de missão é o fato de terem sido convocados a viverem numa cidade que ainda não surgiu. Como os cristãos podem fazer da cidade um espaço de missão se eles esperam por outra cidade que ainda não surgiu? E me parece que isso faz muito sentido. Parece que a gente teria bases bíblicas para, inclusive, olhar para a cidade, o nosso entorno, como algo não só que não mereça a nossa atenção, mas até o nosso desprezo. Quando a gente, por exemplo, abre a Bíblia logo no início, a gente tenta encontrar na Bíblia quando é que surgiu, quando é que começou esse negócio de cidade, quem foi o inventor da cidade, quem fez a cidade. E aí a gente vai descobrir lá na Bíblia que quem criou a cidade foi um cara que tem uma reputação muito interessante, Caim. Como poderia a obra daquele que foi o primeiro assassino da humanidade ser boa? Então a primeira coisa que chama a nossa atenção é o fato de que as cidades foi construída pela primeira vez por Caim, que era justamente o primeiro homicida na história da humanidade. A gente corre os olhos um pouquinho na Bíblia e se depara logo com a Torre de Babel. E a cidade toda empolvorosa, ao mesmo tempo tomada por uma vontade de poder absurda para poder chegar no nível mais alto de governo e autoridade. E a maneira como Deus lida com aquela cidade é de uma maneira tão assim interessante, ele parece que não vê com bons olhos e confunde as línguas. A gente corre os olhos um pouquinho mais para frente e aí a gente vê Sodoma e Gomorra, as duas cidades impenitentes. A corrupção de Sodoma e Gomorra só não ganhava de Brasília. Está entendendo? A situação era muito complicada ali, muito complicada. E a gente vê que a maneira pela qual Deus lida com Sodoma e Gomorra, as duas cidades impenitentes, é com juízo, condenação.
A imagem que a gente tem é de condenação, a condenação que estava sobre Caim, a condenação que estava sobre a Torre de Babel e toda a cidade de Babel, a condenação sobre Sodoma e Gomorra. A gente dá um salto, não é? Porque senão a gente vai ficar lendo a Bíblia inteira aqui, só vendo as tragédias nas cidades. A gente vê, por exemplo, Jonas. Deus convoca Jonas para uma missão. E a missão de Deus para Jonas é o seguinte: eu quero que você vá lá e anuncie o povo que eu vou derramar fogo sobre eles. Vai ter juízo sobre essa cidade, porque essa cidade é tão iníqua, que a iniquidade, a maldade dessa cidade chegou até mim de uma maneira insuportável, que eu vou trazer juízo sobre essa cidade. Eu quero que você vá lá só para avisar que o fogo vai cair e não vai sobrar ninguém. A gente vai olhar os discípulos de Jesus quando não são bem recebidos, e nem Jesus numa cidade, eles dizem assim: Jesus, não seria legal a gente orar agora a Deus e pedir que Deus mande fogo dos céus para queimar essa cidade? A gente olha para, por exemplo, Atos e vê Paulo em Atenas, vendo uma cidade completamente paganizada. Ele estava de passagem por Atenas, ele não ia fazer missão em Atenas, ele não ia pregar em Atenas, ele estava só de passagem em Atenas. O texto bíblico, Lucas faz questão de dizer que Paulo ficou escandalizado, assombrado com aquela cidade. A gente abre Romanos capítulo 1, a gente vê como Roma, a cidade de Roma, era uma cidade extremamente complexa em termos de maldade, iniquidade, valores morais, homens que trocam a justiça pela injustiça, a verdade pela mentira, homens que tratam e invertem os valores, invertem seus corpos, invertem as funções, os sentidos de seus corpos, da vida e do mundo à sua volta, homens impenitentes. Então parece que se a gente continuar nossa história aqui, não é? Parece que toda a visão que a Bíblia tem da cidade só fomenta o ódio contra a cidade. Eu nem vou ler Apocalipse com você, porque senão a gente vai ver a cidade, não é, completamente endemoniada. A gente quer destruir a cidade. Então, se a gente quisesse elencar aqui várias passagens bíblicas para odiar a cidade, a gente teria não só base bíblica, a gente teria a tradição da fé cristã. Um dos teólogos mais importantes da fé cristã na antiguidade chamava-se Agostinho. Ele escreveu um livro que é muito grande e se chama A Cidade de Deus. Nesse livro ele faz uma distinção entre dois tipos de cidade. Ele diz: existe a cidade dos homens e existe a cidade de Deus. A cidade dos homens, ela foi fundada no amor próprio, no amor a si mesmo, enquanto que a cidade de Deus foi fundada no amor a Deus sobre todas as coisas. Toda a reflexão de Agostinho sobre a cidade dos homens é uma reflexão absolutamente negativa, é uma atitude completamente crítica e hostil à cidade dos homens. E qual é essa cidade dos homens? É a cidade que eles viviam, é a cidade que eles estavam convivendo. Por isso Agostinho chamava o tempo todo a atenção da sua igreja para que eles prestassem atenção na cidade celestial, na cidade de Deus, porque é ela que a gente tem que prestar atenção, é nela que a gente tem que focar. Como a nossa origem talvez não seja tão católica, e a nossa origem seja mais protestante, talvez Agostinho não seja uma imagem tão forte como é, por exemplo, a do John Bunyan. Já viram falar no John Bunyan? Já viram um livro chamado Peregrino? Ou assistiram um filme, O Peregrino? É muito interessante, a história do peregrino é a seguinte: o cara um dia sabe a notícia, recebe a notícia de que a cidade que ele vive vai ser destruída por chamas. Deus vai trazer juízo sobre a cidade. O nome da cidade se chama Cidade da Destruição. Ele fica perturbado, ele fica tão perturbado que ele chega para a sua família e diz: gente, essa cidade vai ser destruída, essa cidade vai cair em chamas. E a esposa e filhos acham que ele ficou meio doido. A mulher fala assim: vai dormir. E aí ele vai deitar, dorme, mas aí de repente ele acorda assustado, assombrado. E o texto é muito interessante, diz que John Bunyan se levanta
e ele simplesmente sai correndo. Ele abandona esposa e filhos, deixa eles na cidade da destruição, e ele foge em busca, em direção à cidade celestial, porque ele está fugindo da destruição, e para isso ele abandona a esposa, filhos, e todos eles clamam, pedindo para que o pai volte, mas o texto diz que ele sequer olhou para trás, fugiu da cidade da destruição, abandonou família, abandonou filhos, olhou para a cidade celestial e disse apenas: vida eterna, vida eterna, vida eterna, e saiu correndo, abandonou a família. A gente teria não só base bíblica, a gente teria na nossa tradição razão suficiente para a gente olhar para a cidade e dizer o seguinte: olha, a cidade não é um espaço de missão. Depois John Bunyan vai escrever A Peregrina, que aí é a mãe que sai correndo e deixa os filhos e vai atrás da cidade celestial. É muito interessante como a gente poderia aqui construir, com base bíblica e com a tradição cristã, uma reflexão para a gente odiar a cidade. Mas eu queria mostrar para você que da mesma forma que você pode construir uma reflexão de ódio à cidade, de distanciamento da cidade, você pode construir com base bíblica uma visão amorosa da cidade. E eu queria convidar você, em primeiro lugar, a ler comigo a passagem de Jonas. Vamos reconstruir todo esse trajeto para a gente entender a cidade como espaço de missão à luz desse livro, o livro de Jonas. São 4 capítulos, eu queria que você olhasse comigo rapidamente. O primeiro e o segundo capítulo, eles têm uma relação muito grande com o terceiro e quarto capítulo. Só para você perceber a relação bem forte, o capítulo 1, versículo 1 e 2 é quase que literalmente reproduzido no capítulo 3, versículo 1 e 2. Eu queria que você prestasse atenção, em primeiro lugar, o que acontece nessa primeira parte da história. A primeira parte da história vai do capítulo 1 ao 2, enquanto a segunda parte vai do 3 ao 4. O capítulo 1 de Jonas é muito interessante. Ele começa com a palavra do Senhor vindo a Jonas, com essa ordem. Então Deus não chegou assim para Jonas, falando assim para ele: Jonas, você poderia, por favor, visitar a cidade de Nínive e pregar para mim, por favor? Eu estou lhe pedindo, se você puder fazer essa gentileza, eu agradeço. Não, Deus não fez nenhum pedido para Jonas, ele deu uma ordem. Quando Deus dá uma ordem, não existe outra alternativa. A única alternativa que nos cabe é a obediência, ponto final. Se a gente não obedece, o que acontece? A gente cai em pecado, porque a desobediência é o pecado. E quando vem o pecado, o que vem junto com o pecado? O juízo. É mais ou menos isso que acontece com Jonas. Jonas é aquele que recebe a ordem de Deus dizendo: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. A segunda coisa interessante, Deus ordena, mas ele não diz assim: olha, eu quero que você traga uma mensagem de poder. Eu quero que você chegue lá e comece a pregar o seguinte: hoje cegos verão, surdos ouvirão, paralíticos hão de andar. Hoje o poder de Deus vai ser anunciado aqui nesse lugar e essa cidade vai se converter diante do poder de Jesus. Não. É o seguinte, você vai chegar lá e vai anunciar juízo. Você vai anunciar o seguinte, uma mensagem muito dura: pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. A ironia do texto está logo no versículo 3, não é? Quando diz que Jonas se dispôs, mas ele se dispôs para fugir da presença do Senhor. A palavra presença do Senhor aí é a palavra pané, que significa literalmente a face de Deus.
É interessante quando você está diante da ordem de alguém que você deve obediência. Se esse alguém está olhando para você, você se sente extremamente constrangido. Então, geralmente, você obedece. Mas se você não conseguir enxergar a cara da pessoa, vai ser mais fácil desobedecer. É fácil desobedecer o pai, a mãe, ou a autoridade que for, desde que ela não esteja diante da gente. A coisa mais difícil do mundo é desobedecer quando a autoridade está olhando para a gente. Porque o que a gente quer fazer? Desobedecer sem ser visto. Isso é que é a nossa sina do pecado. Pecar sem ser visto. Isso é a maior, eu diria assim, inclinação do nosso coração. O pecado perfeito. Aquele que ninguém vai ver. Não é? Ninguém quer fazer pecado assim, olha, eu quero o meu pecado com muita publicidade. Eu quero fazer um pecado daqueles na igreja que é para todo mundo ver. Não, ninguém faz isso. A gente quer fugir da face de Deus. Porque se a gente não fugir da face dele, a gente não vai conseguir pecar. Uma pessoa que ama a Deus só vai conseguir pecar se fugir da face dele. Porque se estiver diante dele, o temor é mais forte. Então o princípio da desobediência é fugir de Deus. E é o que o profeta faz. Foge de Deus. Ele pega um caminho completamente oposto ao que Deus havia lhe ordenado e vai para Tarsis. Mas é interessante como toda a trama acontece. E eu queria que você prestasse atenção sobre o que vai acontecer com Jonas. Por quê? Veja, Jonas desobedece, ele compra as passagens para uma viagem de navio para Tarsis, um lugar completamente distante e contrário ao que ele precisava ir. No meio do caminho, o que acontece? Uma grande tempestade sobrevém e Jonas está como? Dormindo. Eu acho que às vezes a igreja, ela está no meio de uma tempestade e ela está dormindo. E sabe qual é o maior problema? É que a tempestade não é culpa da tripulação do navio. Mas a tempestade que assola o navio a responsabilidade é de Jonas. A tempestade na nossa cidade é fruto também de nossa desobediência. Enquanto a igreja desobedece, não é só ela que sofre, o seu entorno sofre. Não pense você que o seu pecado, cometido às escondidas, fugindo da face de Deus, não trará implicações para quem está à sua volta. O pecado não atinge só você. O pecado da desobediência toca todo o seu entorno, reverbera toda a sua volta. Jonas está em pecado, Jonas está em desobediência. E quem padece no navio é a tripulação de pessoas que não creem em Deus. Pessoas que não creem em Deus estão sofrendo agora. E elas estão tentando se livrar de todos os pesos do navio. Tentam se livrar de caixas. Tentam se livrar de tudo que está ali, porque elas estão apavoradas. Porque o navio está afundando. A tempestade é muito grande. E aí elas se deparam com Jonas dormindo no convés do navio. Veja o que o texto diz a partir do versículo 10. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: rapaz, o que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo da face do Senhor. E aí o mais importante de tudo, porque Jonas havia dito a eles que toda a responsabilidade daquela tragédia que estava acontecendo no navio era dele. E a causa de toda aquela tempestade era a fuga do profeta. A nossa fuga de Deus, a fuga da igreja, da responsabilidade de cumprir a missão que Deus colocou sobre sua responsabilidade, implica na tragédia que envolve o seu entorno.
Se hoje o nosso país, a nossa cidade enfrenta corrupções de níveis estratosféricos, não adianta a gente dizer que isso é culpa da cultura brasileira. Isso é omissão, a grande omissão da igreja. A igreja não aprendeu a grande comissão, aprendeu a grande omissão. A nossa omissão com relação à responsabilidade que a gente tem diante de Deus e diante do nosso entorno. A criação pode padecer por conta do pecado da igreja. As pessoas à nossa volta podem padecer por conta do pecado da igreja. E qual é o pecado da igreja? Omissão. Não cumprir a vontade de Deus. Não cumprir a sua missão. Fugir da sua missão. Mas eu quero dizer para você que está fugindo de Deus. Você que está em pecado porque está fugindo da vontade de Deus. Você não vai conseguir chegar em Tarsis. Esse lugar que você acredita que você vai conseguir chegar e vai ter paz e vai estar longe de Deus o suficiente para que nenhuma consequência haja sobre o seu pecado, você não vai conseguir chegar nele. Você pode até planejar chegar em Tarsis. Tarsis pode ser o maior plano da sua vida, mas esse não vai passar de um plano. Você não vai conseguir chegar em Tarsis. Tarsis você planeja, mas em Tarsis você não chega. Porque não há fuga de Deus que dure para sempre. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Então eu queria que você prestasse atenção no seguinte: não são pessoas que compartilham da mesma fé de Jonas. São pagãos, vamos dizer assim. Pessoas que creem em outros deuses. E essas pessoas estão olhando para Jonas dizendo assim: Jonas, o que a gente vai fazer agora? Jonas diz o seguinte: peguem-me e joguem-me sobre ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Eu queria que essa noite a gente pudesse dobrar o nosso joelho e assumir a nossa responsabilidade pelo nosso entorno não conhecer Jesus. É nossa responsabilidade. Jonas, ele reconhece que é sua responsabilidade do entorno estar sofrendo. Mas é tão interessante que é possível encontrar piedade entre os pagãos. Olha como os pagãos têm um senso de cuidado com Jonas. Veja só que irônico. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Ou seja, eles têm mais amor e consciência ética do que está acontecendo ali do que o próprio Jonas. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. É interessante quando o homem é lançado ao mar, não é? Os pagãos creem e oferecem sacrifícios a Deus. Não tem possibilidade da gente retomar o nosso caminho para que pessoas que estão à nossa volta sejam alcançadas sem assumirmos a nossa responsabilidade, sem nos arrependermos de nossa fuga. Mas aí a história fica complicada, né? Jonas é lançado ao mar, e sendo lançado ao mar, um grande peixe o engole. E esse peixe, ao engolir Jonas, representa nada mais, nada menos do que o juízo de Deus contra Jonas. Deus está julgando Jonas por conta de seu pecado. Deus está trazendo para Jonas um juízo por conta de seu pecado. E lá do ventre do peixe, ele clama misericórdia para Deus. Ele diz a Deus: Senhor, as algas marinhas me enforcam. Mas no final, a oração dele é muito interessante. Ele termina dizendo: quando a minha vida já se apagava, a partir do verso 7, eu me lembrei de ti, e a minha oração subiu a ti
ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente, pois a salvação vem do Senhor. E aí o que a gente vê? A experiência da igreja sendo vomitada, sendo expelida de dentro do peixe, para ir em direção ao cumprimento da sua missão. Eu me lembro de um dia, um rapaz chegou e disse assim: ô pastor, eu acho que eu não concordo com a sua interpretação do livro de Jonas, não, dessa passagem. Eu falei: é mesmo, irmão? Então me explica, porque eu queria entender o teu ponto de vista, né? Aí ele disse assim: pastor, vai acontecer uma coisa maravilhosa em Nínive. Nínive vai se converter, porque Nínive adora o grande peixe. E eles idolatram o grande peixe. E aí quando eles observaram Jonas sendo vomitado de dentro do peixe, aí eles começaram a crer em Deus. Esse foi o motivo que o povo começou a crer em Deus, porque eles adoravam o grande peixe. E aí quando eles viram Jonas sair de dentro do grande peixe, então eles começaram a crer em Deus. Aí eu disse: irmão, a história é muito interessante, eu gostei da história. Mas aí eu abri o mapa da Bíblia para ele, e eu falei assim: você pode ver aqui Nínive comigo? Aí eu falei, mostrei com todo carinho para ele a cidade de Nínive onde ficava. Você está vendo Nínive? Tô. Você percebeu que não tem praia do lado? E que a praia fica muito longe. Ai, pastor, é mesmo? Não tinha mar ali do lado? Não tinha. E Jonas da praia até Nínive, para chegar em Nínive, Então não tem essa história do grande peixe. O povo não conhecia o mar, o povo não estava perto do mar, estava longe do mar. Mas Jonas caminha muito até chegar em Nínive. Só que quando chega em Nínive, veja só o que a Bíblia diz. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu lhe darei. Versículo 3 é diferente do versículo 3 do capítulo 1. Olha a virada no texto, na história. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Da mesma maneira que ele ficou 3 dias dentro de um peixe, ele percorreu 3 dias anunciando o juízo sobre aquela cidade. Mas algo aconteceu no ventre do peixe. O juízo de Deus contra Jonas foi redimido por conta do arrependimento de Jonas. Da mesma forma agora, o povo está sob juízo. E durante 3 dias esse povo está agora debaixo do juízo que Jonas está pregando. Mas algo acontece com Nínive, e que Jonas sabia muito bem o que estava acontecendo, porque aconteceu com ele. O povo escuta a mensagem, veja só o que acontece. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao presidente da república, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou sobre cinza, então fez uma proclamação: por decreto do rei e seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os seus maus caminhos e a violência, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Você já parou para pensar o que é um cara chegar, pregar juízo, e de repente as pessoas começam a se arrepender, e o presidente da república começa a chamar todo mundo para dizer: gente, vamos parar com esse negócio de corrupção aqui, vamos parar porque a gente está fazendo muito mal para as pessoas, tem gente sofrendo por causa da corrupção, tem gente passando fome por causa da corrupção, tem hospitais sendo completamente motivo de sofrimento, de dor para muita gente por causa da corrupção, tem muita violência nas cidades por causa da corrupção, por causa de tanta coisa que acontece na cidade, por conta da corrupção. O rei baixa um decreto, e esse decreto faz com que entre todo o povo
Entre todos os habitantes daquela cidade haja um compromisso. E eles cumprem esse compromisso de uma tal maneira, como diz o versículo 10, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Até aqui, a história fica linda e maravilhosa. Termina um final feliz, que coisa linda. Jonas cumpriu a missão dele. Mas se a gente parar aqui, a gente não vai entender a maior mensagem do livro de Jonas. E é essa mensagem que eu queria que você saísse daqui com ela no coração. Jonas poderia ter, diante da conversão dos ninivitas, daquele povo que abandonou o seu mau caminho, ter dito o seguinte: missão cumprida, estou feliz, houve salvação, Deus redimiu a cidade, Deus salvou uma cidade. Mas não, o que a gente vê é um Jonas endemoniado. Já viu crente endemoniado? Então olha só, você vai ver um endemoniado agora. Jonas, porém, ficou profundamente endemoniado, brincadeira, descontente. Ele se enfureceu. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava ainda em casa. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois só amolece. Agora, Senhor, tira a minha vida. É um endemoniado, né? Suicida ainda. Tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Olha como é dramático Jonas. Jonas é dramático. E é um drama, o drama de Jonas. Por que é o drama de Jonas? Porque Deus é bom. E sabe por que a igreja é tão dramática? E sabe por que a igreja fica tão escandalizada? Porque Deus é bom. E a igreja não consegue acreditar que Deus é bom. E esse é o nosso pecado. Sabe por que a gente foge de Deus? Porque a gente não suporta a graça de Deus. Porque o olhar de Deus, a face de Deus, não é de um juiz querendo derrubar você e arrancar seu coração com as mãos e esmagar. A gente sabe que a face de Deus é a face da justiça, mas é a face da misericórdia. É a face do julgamento, mas é a face do derramamento de amor. É aquele que traz um peixe para engolir o profeta, mas quando o profeta clama por Deus, Deus trata com misericórdia e livra o seu profeta do juízo merecido. Mas a igreja, como profeta, ela é incapaz de redimensionar o grande, escandaloso amor de Deus. Ela consegue receber o amor de Deus, mas não consegue aceitar o amor de Deus sendo derramado em qualquer outra pessoa que não seja ela. Porque a igreja tem que cumprir os seus prognósticos com relação à cidade. Esse mundo está perdido. Esse mundo tem que mesmo acabar em perdição. Tem que queimar no fogo do enxofre. E para Jonas, era isso que estava acontecendo. Para Jonas é o seguinte: Senhor, o Senhor está complicando o meu emprego. Senhor, deixa eu te explicar uma coisa. Profeta funciona assim, olha. Ele diz o que o Senhor manda. E aí quando ele diz, tem que acontecer, senão as pessoas não acreditam mais em mim. Jonas está preocupado com reputação. E missionário não tem reputação. O Filho do Homem era o dono do universo, o Senhor de tudo. E ele não se preocupou com a sua reputação quando enfincaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, quando o seu corpo foi vestido pelo cuspe dos soldados romanos, quando ele foi traído pelos seus discípulos, quando os seus discípulos o abandonaram. Quem quer servir a Jesus não pode amar a reputação mais do que a Jesus. Uma igreja que se preocupa tanto, que se fere tanto na sua dignidade e não consegue padecer, inclusive da sua reputação, ela não consegue entender o escandaloso amor de Deus. E sabe o que acontece? Deus chega para Jonas e diz assim:
Depois Jonas faz todo aquele drama, né? Ah, Senhor, olha, tô bravo, tô de mal, porque o Senhor salvou esse povo. Eu queria que eles fossem para o inferno e o Senhor salvou eles, eu tô de mal. Aliás, eu queria que o Senhor tirasse a minha vida. Olha como ele é dramático. Já viu crente dramático? A gente é muito dramático. E aí Deus olha para Jonas e diz o seguinte: Jonas, você tem razão para essa fúria? Jonas está tão endemoniado que deixa Deus no vácuo. Se você parou para prestou atenção no texto, ele faz uma pergunta: é razoável essa tua ira? Versículo 5, Jonas saiu e sentou-se. Jonas deixa Deus no vácuo. Vai embora. Vai para um lugar. E ele faz o quê? Você pensa assim, não, agora acho que Jonas vai acalmar, né? Acho que ele pegou pesado com Deus. E aí agora ele vai pensar um pouco. Vai nada. Ele vai para o outro lado da cidade, porque ele diz assim, olha, eu estou aqui, e eu estou esperando o fogo cair. Vai ter que cair esse fogo aqui para queimar todo mundo. O senhor pode cumprir a sua palavra. Veja o que o texto diz. Jonas saiu, sentou-se num lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Estou esperando. Eu quero ver esse povo queimar no inferno. O interessante é que Deus não fala mais com Jonas. Antes de falar, Deus faz Jonas ter uma terceira experiência do amor escandaloso de Deus. A primeira experiência foi com ele mesmo, Deus livrando ele do grande peixe. A segunda experiência diante dos seus olhos foi ele ver um povo se converter e Deus salvar um povo do juízo que ele sabia que seria fulminante. Mas o terceiro tem a ver com uma planta imprevisível. Jonas não esperava por aquela planta. Aquela planta nasce numa noite. E Jonas não fez absolutamente nada por ela. Jonas não pode olhar e dizer assim, olha, se eu não tivesse regado aqui e não tivesse cuidado dessa plantinha, eu não teria hoje a bênção que é essa plantinha fazendo sombra sobre meu corpo, sobre a minha vida. Não. Assim é a obra de Deus. Aquilo que Ele faz e que nos traz sombra, nos traz alegria, nos traz prazer, nos traz contentamento. E a gente não pode dizer, olha, isso que eu fiz é muito bom. A gente só pode olhar para os céus e dizer, Senhor, obrigado por essa plantinha. Mas quando a igreja está endemoniada, quer dizer, quando Jonas está do jeito que ele está, ele não consegue ter o coração grato. Falta gratidão em Jonas. Porque Jonas ainda não percebeu de onde Deus o tirou. E então, veja o que o texto diz, o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, a única coisa que não tinha acontecido com Jonas, quando ele estava no ventre do peixe, e o que não tinha acontecido com o povo de Nínive, porque o povo de Nínive se converteu, aconteceu com essa plantinha. O único dos três que recebe o juízo é a plantinha. A Bíblia diz que Deus envia uma lagarta que atacou a planta e ela se secou. O juízo veio sobre aquela plantinha, que um dia nasceu e o outro dia morreu. E aquela morte da planta foi Deus. Tinha sua razão em Deus. E aí Jonas volta a ficar muito irritado. Veja o que ele diz. Ao nascer do sol. E aí parece que Deus provoca o profeta, né? Deus traz um vento oriental muito quente. E o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Então, se ele estava, agora ele está com uma legião no corpo. Com isso, ele desejou morrer. Olha, quando eu li essa passagem, dá vontade de matar logo Jonas. Deixa eu matar esse cara, porque o sujeito para desejar morrer assim, ou como deseja a morte, ou como ele está
aquele da morte o tempo todo. Veja só. A plantinha que se queimou, se perdeu, secou. E aí, olha só Jonas. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Olha como Jonas é dramático. Mas Deus disse a Jonas: Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa desta planta? Respondeu ele: sim, tenho. E estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena desta planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Veja só como termina o livro de Jonas com uma pergunta: não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Eu acho que a gente tem a capacidade de amar mais plantas do que pessoas. Veja só, olha só como a lógica do texto é interessante. Vamos pensar assim numa hierarquia. Deus está aqui, tá certo? Onde que está você? Eu só não vou fazer porque eu não tenho condicionamento físico para isso. Lá embaixo. Vocês vão pegar a planta. A planta está mais lá embaixo ainda. Então está assim, a planta, o homem, Deus. Tá certo? A lógica de Deus para o profeta é a seguinte: cara, você é capaz de amar e morrer por uma planta que é inferior a você. Você não é capaz de amar e dar a sua vida por alguém que é igual a você. Como eu posso acreditar que você é capaz de amar e morrer por alguém que é superior a você? A sua lógica é a lógica da pequenez. Você só ama coisas pequenas. Você ama a sua estrutura. Você ama suas roupas. Você ama as coisas que você possui, que te dá prazer, que te dá alegria, as suas malditas coisinhas. Isso você ama. Você é capaz de morrer por elas, pelo seu conforto, pela sua vontade, pelo seu desejo. Mas você é incapaz de amar alguém que é semelhante a você. Jonas não tem a capacidade de olhar para o seu público, para a cidade e amar o seu público. Porque Jonas só consegue amar plantas. Me parece que a gente nunca viveu tanto um amor em nossas igrejas por plantas, como nossas igrejas amam plantas. E eu queria fazer uso de uma segunda metáfora, e eu encerro com ela. Eu acho que uma igreja que se preocupa muito com planta, já que a gente está falando de planta, não é? É uma igreja que se preocupa muito com a estrutura e muito pouco com pessoas. Se você pensar numa videira, como é que uma videira se sustenta? Como é que se cuida de uma videira? Você primeiro cria uma estrutura para ela, que se chama treliça. E ela vai se crescendo e se prendendo a essa estrutura que se chama treliça. Então o agricultor, ele se preocupa com a estrutura, sim, mas a estrutura para ele é uma coisa pequena, porque o amor dele, a alegria dele está na videira, não está na treliça. A treliça é importante, mas não é mais importante do que a videira, porque o que ele quer ver é a videira crescendo, viva, cheia. E quando a videira cresce, quando ela enche, a treliça desaparece. Ela não é destruída, ela simplesmente não aparece, porque treliça boa tem que apenas suportar a videira. Mas a gente encontra hoje uma igreja que só ama planta, uma igreja que só ama estrutura. E aí ela fica admirada com a treliça de ouro que ela põe. Ela põe uma treliça de ouro.
A treliça é fantástica, ela se preocupa muito com a treliça. A videira está seca, esturricada, mas a gente tem uma estrutura muito boa. A gente tem uma treliça muito boa. O que você acha que é mais fácil? Uma discussão sobre o que a gente vai fazer para trocar esse carpete? Ou a gente discutir sobre como a gente lida com esse irmão que está viciado em drogas e que estava frequentando a igreja no discipulado e caiu em tentação e voltou para as drogas? O que você acha que é mais fácil? Trocar, a gente acha que precisa fazer uma reforma na nossa igreja, a gente precisa melhorar um pouco as nossas estruturas, ou você acha que é mais difícil chegar para uma pessoa que precisa ser exortada pela palavra e exortar essa pessoa? É muito mais fácil cuidar da estrutura. Sabe por quê? A estrutura não é viva. Não tem vida na estrutura. Números não tem vida. Então é mais fácil ser gestor de igreja do que pastor. É mais fácil você contabilizar do que você cuidar. Porque cuidar vai exigir de você, em primeiro lugar, uma vitória poderosa sobre si mesmo e sobre o seu amor próprio. A igreja não pode amar a si mesma. Não podemos amar a nós mesmos mais do que a Jesus, mais do que aqueles a quem Deus nos entrega. O amor próprio cria em nós uma autocentralidade que nos impede de enxergar o outro. E se a gente enxerga o outro, é na medida em que o outro pode nos servir para alguma coisa. É o tal do network. Então são seus amigos de negócio. Essas pessoas são interessantes para mim por quê? Porque elas podem me abrir campos. A gente não pode escolher quem Deus coloca diante da gente. Jonas não queria trabalhar com Nínive, mas era a Nínive que precisava ser trabalhada. É muito legal trabalhar aqui dentro, mas talvez Deus queira que a gente trabalhe lá fora. E para trabalhar lá fora, a gente precisa amar a Deus mais do que aqui dentro. A gente precisa aprender a amar a Deus lá fora. Porque a gente ama a Deus facilmente aqui. Mas amar a Deus lá fora é outra história. Amar a Deus lá fora é um desafio para a vida. Amar Deus lá fora é você acreditar que aquilo que mudou a tua vida pode mudar a vida das pessoas que estão à sua volta. De que se Deus está fazendo algo maravilhoso em sua vida, isso vai vibrar. E quando vibra aqui, ressoa, reverbera no seu entorno. Assim como o pecado aflige as pessoas à sua volta, a tua obediência reverbera sobre as pessoas à sua volta. Dizem que a história de Deus começou num jardim. Mas o desfecho dessa história não é no jardim. O desfecho dessa história é numa cidade. Porque um dia Deus ofereceu para o homem não uma cidade. Deus ofereceu para o homem um jardim. Mas quando Deus viu o homem fazer a cidade, então ele olhou e disse assim: eu acho que isso pode ser redimido. Ele redimiu a cidade de tal forma que construiu uma cidade que não vem de nossas mãos, vem das mãos de Deus, porque ele ama a cidade. Deus é urbano. Em Hebreus diz que Ele é o sábio construtor, Ele é o sábio edificador, Ele é o arquiteto da igreja, Ele é o Senhor da igreja. Ele constrói essa cidade para os seus, mas Ele também nos coloca diante do desafio de viver na nossa cidade, amando a nossa cidade. Jonas, o que eu preciso fazer hoje? Talvez se livrar do Jonas que está dentro de você. Esse Jonas fujão, esse Jonas que impede você de amar pessoas,
de se interessar por pessoas apenas na medida em que elas podem te ajudar em alguma coisa. E isso exige de mim e de você uma experiência cristã absurda. Aquilo que o Tim Keller chama de autoesquecimento. É preciso desenvolver a arte do autoesquecimento. Jonas, como eu posso me autoesquecer? Todas as vezes que você é capaz de amar alguém, não porque esse alguém vai te abençoar, você está amando alguém a partir do princípio do autoesquecimento. Como é desesperador ver gente na igreja. Eu vejo às vezes, eu fico olhando assim, dá vontade de dar uma surra. Eu tenho vontade de dar uma surra. Eu tenho, mas eu vou confessar meu pecado. Eu tenho. O cara chega assim para mim e fala assim, ai, com lágrimas nos olhos, ai, pastor, eu fui falar do evangelho, eu fui tão ferido, me magoaram. Eu falei, ai, mas tinha que ter batido mais em você, seu infeliz. Você não apanhou o suficiente. Ai, pastor, como assim não apanhou o suficiente? Meu filho, você acha que você quer o quê? Você quer pregar o evangelho e quer que as pessoas aplaudam você? Quer? Você está pegando uma mensagem que está dizendo para o cara o seguinte, você é depravado, você é mau, e você quer que o cara diga assim, ai, que lindo, irmão, me dá um beijo aqui. O cara passa a vida dele inteira acreditando no budismo. Aí você chega para ele num belo dia, prega o evangelho, e simplesmente toda a base que ele viveu durante 20 anos da vida dele cai por terra. E você quer mesmo que ele olhe para você e diga, ai, que lindinho, você é tão lindinho. Gente, onde a gente está com a cabeça? Jesus não enviou lobos no meio de lobos. Deus enviou ovelhas, e a igreja é isso, ovelha no meio de lobo. O lugar da ovelha é no meio do lobo. E não dá, irmãos, eu sei que a teologia da prosperidade pode ser uma benção para muita gente. Mas nesse ponto, a teologia da prosperidade faz um inferno na nossa cabeça. Sabe por quê? Porque a gente acha que a gente tem que ser vitorioso. E a ovelha não pode vencer o lobo. A ovelha não pode vencer o lobo. O lobo tem que vencer a ovelha. O lobo tem que engolir a ovelha. O lobo tem que morder a ovelha. O lobo tem que se alimentar da ovelha. O lobo tem que devorar a ovelha. O lobo tem que ter fome da ovelha. Mas se ele dá uma dentada na ovelha e descobre que é um lobo disfarçado de ovelha, lobo não come lobo. Lobo não se alimenta de lobo. Lobo se interessa por ovelha. Então não dá para você pensar assim, um bando de lobo olhando para você, sendo muito educado com você, diga, por favor, você poderia me dar um pedaço da sua pata? Por favor, eu queria só comer um pedacinho da sua orelha. Posso te ofender só um pouquinho? Não, vai doer só um pouquinho, mas é só uma mordidinha que eu vou te dar. A gente está aqui para ser ofendido, gente. A igreja está aqui para ser ofendida. O caminho da igreja é o caminho da humilhação. Se existe alguém que a igreja tem que imitar, esse alguém é Jesus. E Jesus foi humilhado naquela cruz. E foi ali humilhado que ele salvou, que ele redimiu e que ele reconciliou o homem com Deus. Curva a sua cabeça por um momento. Senhor Jesus, às vezes a gente acha, Pai, que a gente precisa ser aplaudido pelo mundo. E aí a gente pode mexer tanto na mensagem do evangelho que ela não mais ofende as pessoas. Porque a gente não quer mais um evangelho que ofenda pessoas. A gente quer um evangelho que a pessoa escute e diga, que legal, tem a ver com o que eu penso. Porque a gente tem dificuldade de lidar, Senhor, com a rejeição. E aí é mais fácil maquiar o evangelho. Para o evangelho ser mais atrativo, mas perdendo toda a sua força de confronto, de ofensa. Nos ajude a não ter medo da ofensa do evangelho, Pai.
que a gente possa ter a consciência de que quando os lobos estão nos ofendendo, nos ferindo, de que tudo isso, Pai, no fundo, é a obra do Teu Espírito Santo no coração. Nos ajuda, Senhor, a não lermos mais a cidade com ódio. Nos livra de sermos os algozes, os agressores da cidade. Que a nossa postura seja sempre a do mártir, sempre o daquele que é ferido, mas que não abriu mão do Evangelho, não negociou o Evangelho, não negociou a Tua palavra. Nos ajude a amar a cidade, Senhor. Nos ajude a ter no nosso coração a memória de Jonas, para nos alertar de que somos capazes de amar mais plantas do que pessoas, de que somos capazes de amar mais estruturas do que uma comunidade, de que temos condições de fugir da Tua face, na esperança de que vamos conseguir fugir plenamente e sermos atingidos pela consequência da nossa fuga, mas mesmo assim recebermos a redenção e a graça do Senhor que nos livra do nosso pecado. Livra hoje, Senhor, esse irmão, essa irmã que tem fugido do Senhor, Pai. Como a gente pode fugir do Senhor, Deus? Mas como a Tua mão pode nos encontrar? Então, Senhor, o que dizemos hoje ao Senhor, senão procura-nos e nos conduz novamente ao redil, nos leva novamente para Ti, nos conduz para uma vida de amor pela causa, pela missão. Que o Senhor nos use, Pai, que o Senhor use essa igreja. Em Teu nome nós oramos. Amém. Amém.